Cristo. Amém. Deus é bom. E como o irmão Jamil disse mais no início do culto, né? Estamos aqui na casa do Senhor e não há lugar melhor para estarmos do que aqui. Amém? Outros podem até escolher estar em outro lugar nesse momento, mas nós fizemos a melhor escolha, que é estar na casa do Senhor, diante desse Deus maravilhoso, amém? E eu creio que o Senhor tem vitória para a sua vida nessa noite. Eu não sei a sua dificuldade, não sei o seu problema, mas Deus sabe, Deus conhece, amém? Ele sabe daquilo que você necessita muito antes de você pedir. Então, fique ligado aí no Senhor, que eu creio que o Senhor quer falar algo ao seu coração nessa noite. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, né, no livro de Neemias. Você que tem aí a sua Bíblia, pode abrir aí em Neemias, no capítulo de número 1, do versículos 4 ao 11. É um pouquinho extenso o texto, mas é uma parte muito, assim, importante, né? Muito linda desse livro de Neemias. E a palavra de Deus nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Nós vemos aqui no livro de Neemias, né, uma oração desse homem, esse servo de Deus, e foi uma oração assim, ele buscou ao Senhor com todo o seu coração, né? Ele se derramou ali diante do Senhor, reconheceu as suas falhas, reconheceu o seu pecado, pediu perdão pelo pecado do povo. Nós sabemos que Jerusalém tinha sido ali devastada, né, durante o reinado de Nabucodonosor. Se nós formos ler a história, né, nós vamos ver que estava praticamente em ruínas, sem muros, estava desprotegida, né, Jerusalém. E como o próprio Neemias aqui falou, ele era copeiro do rei da Pérsia durante o reinado de Artaxerxes, nome meio difícil de pronunciar, né? E Neemias também passou pelo cativeiro. E nós vemos aqui no livro, em todo o livro de Neemias, um homem ousado, um homem
sabe, que ele era decidido a realizar algo, ele pegava prontamente e fazia. Mas ele contava com a ajuda do Senhor. Nós vemos aqui um homem, né, que ele sabia que não seria fácil a tarefa que ele tinha colocado diante do Senhor, porque viria muitas lutas, viriam obstáculos, e seria um processo árduo, mas ele estava disposto a fazer aquilo, porque aquilo era o desejo do seu coração naquele momento. Então as paredes de Jerusalém, né, estavam em ruínas, e precisava ser construído ali, reconstruído muros, porque Jerusalém estava vulnerável a ataques, né, a entrar ali o inimigo, e tem invasão por causa dessa destruição no período do reinado de Nabucodonosor. E nós vemos aqui, nós não vamos falar sobre a oração de Neemias, mas só que nós vemos que tudo começou com uma oração. E isso na nossa vida é muito importante. Se a gente tem algo, tem projetos, tem sonhos, se a gente pensa em concretizar algo, o primeiro passo é a oração. E nós vemos uma oração linda que Neemias fez e colocou diante do Senhor, porque ele sabia que precisava contar com o apoio, com a ajuda do Senhor, porque sem o Senhor nós não damos um passo à frente. E Neemias era um homem que ele enfrentou críticas, oposições se levantaram contra ele, mas a sua maior preocupação, ele sabia de todas as dificuldades que ele iria enfrentar, mas a maior preocupação de Neemias era o estado total de abandono da cidade que estava sem os muros. Ele era copeiro do rei, era uma função assim, privilegiada, de autoconfiança. Ele estava ali, né? Ele sabia dos segredos de Estado ali, ele participava. E ele podia o quê? Se acomodar na situação que ele já vivia, mas não. Ele decidiu, nasceu esse desejo no seu coração e essa preocupação de reconstruir os muros da cidade. E ele foi um homem assim, com uma sabedoria incrível, que ele utilizou a sua posição de confiança ali na corte para conseguir retomar a construção ali dos muros de Jerusalém, né? E guiar o povo, porque ele tinha uma preocupação muito grande também com o povo, não somente com o bem-estar físico do povo, mas também com o bem-estar espiritual. Ele tinha uma grande preocupação. E ele poderia se acomodar, não, eu já sou copeiro do rei, eu sou um homem de total confiança, eu posso aqui ficar, né, curtindo, né, aqui o meu tempo livre para minha família, mas não. Ele foi muito mais além, muito mais além. E o desejo de Neemias era isso, que eles pudessem crescer espiritualmente também, aquele povo, né? Para sua comunidade, para sua comodidade, seria muito mais viável ele continuar fazendo as suas tarefas e pronto, de copeiro do rei. Mas ele escolheu lutar pelo objetivo que nasceu no seu coração. Eu creio que se eu perguntar aqui, todos têm sonhos, todos têm projetos, né? Que muitas vezes assim, a gente começa a colocar em pauta e surge a primeira dificuldade, a gente abandona. Não vou dizer que é só com os irmãos que acontece, que comigo já aconteceu isso várias vezes. Quantas vezes a gente começa algo, né, numa empolgação, numa animação, aí surge a primeira luta, a gente recua, isso não vai dar certo, não é para mim. E nós vemos aqui que Neemias, né, era um homem que orava, era um homem que temia Deus, foi um grande líder, um grande exemplo de homem e um grande exemplo de liderança. Mas nós não vamos falar nem da oração e nem da liderança de Neemias. Mas nós vamos falar de algumas posturas na vida desse homem que fez realmente diferença. E são posturas que eu e você também podemos tomar diante de algum projeto
que venha crescer dentro do nosso coração, venha ser gerado dentro de nós. Porque muitas vezes construir algo não é fácil. Nós sabemos que uma construção de uma casa começa ali, precisa fazer toda a estrutura, né, para que seja bem firme, para que nada ali venha abalar, né, e fazer cair. Então, quando nasce algo dentro do nosso coração, um projeto, um sonho, e vem a primeira dificuldade, a gente logo tende a desistir. Outras vezes, quando surgem críticas, porque não pense você que quando você estiver disposto a começar algo, que vai vir gente batendo nas suas costinhas, dando tapinha, é isso aí, ó, você vai conseguir, vai ser, ó, top, você vai alcançar rapidinho vitória. Muitas vezes não é assim. Principalmente assim no nosso convívio mais próximo, a gente recebe críticas e oposições. E Neemias estava disposto a enfrentar isso. E muitas vezes, diante das críticas, a gente abandona o nosso sonho. Muitas vezes, diante das críticas e das dificuldades, a gente abandona os nossos sonhos. Muitas vezes, quando vem um obstáculo, nós nos vemos o quê? Fracassados. Ah, isso aí não é para mim, não, vou desistir porque eu não vou conseguir. E quando surgem oposições também? E Neemias sabia que ele ia passar por tudo isso, mas como aquele projeto brotou, nasceu no seu coração e ele confiava no Senhor, ele prosseguiu. Não importasse o que fosse acontecer, ele prosseguiu. Ele não largou, não abandonou o seu projeto, não abandonou o seu sonho, mas ele prosseguiu. E nós vemos uma coisa aqui em Neemias capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó. Uma coisa importante, ele era um homem que tinha uma certa influência, mas primeiro nós vemos que ele orou, pedindo a Deus ali auxílio, socorro. Ele, apesar de ser copeiro, de ser um homem bem chegado ao rei, mas primeiramente ele recorreu ao Rei dos Reis em oração, reconhecendo suas falhas, seu pecado, reconhecendo que o povo também falhara. Aí ele se chegou diante do Rei dos Reis, que é aquele que sonda e conhece os desejos do nosso coração. Mas ele fez uma coisa, ele usou o seu poder de influência para poder chegar diante do rei. Nós vemos que ele não chegou para pedir nada para ele, não era nada pessoal. Ele não fez um pedido, ô rei, eu estou precisando de uma casa maior, eu estou precisando de um emprego para um familiar, eu estou precisando de um salário, de uma remuneração mais alta. Não. Nós vemos que uma das atitudes aqui, uma das posturas de Neemias é que ele não era egoísta, ele não pensava em si próprio, mas ele estava pensando no povo, estava pensando na obra do Senhor e na reconstrução dos muros de Jerusalém para que a cidade não fosse invadida. Olha o coração desse homem, voltado para a obra, voltada para o próximo. Então, ele chega diante do rei no capítulo 2, versículo 5, e ele fala assim, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. E com isso, com esse pedido, mas tudo antes veio o preparo da oração. Tudo isso ele se dobrou diante do Senhor. E nós vemos que ele recebeu uma autorização do rei, ele recebeu uma licença do rei, ele recebeu uma carta de referência, se você for ler os versículos aqui posteriores, né? Versículo 6 e o versículo 7 e o versículo 8. E ele ainda conseguiu doação de material para a construção. Então, olha que o que um homem preparado, um homem que tem o seu coração voltado para o Senhor e para a obra do Senhor, olha o que ele consegue. Deus, ele envia recursos
de onde muitas vezes a gente nem espera. Ele, com a sua influência ali, né, de ser chegado, de ter ligação com o rei, mas primeiro ele foi pedir ao Senhor, que tudo pode fazer, e o Senhor que foi ali com ele e fez que o rei, né, como ele era uma pessoa assim muito ligada, muito influente, ele conseguiu. E hoje, muitas vezes, trazendo para nós, muitas vezes a gente chega diante do Senhor. Foi uma bênção a oração que o Jamil pediu que fizéssemos aqui. Porque muitas vezes, no momento de oração, a gente só lembra de nós mesmos. Eu vou pedir para mim, é para mim, que Deus me abençoe, Deus abre a porta, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e não sei o quê. Mas nós precisamos voltar o nosso coração também para o próximo. Nós estamos no ano de servir. E que esse ano seja um ano totalmente assim, extraordinário na nossa vida. Porque quando nós nos colocamos à disposição de abençoar outras pessoas, automaticamente a bênção do Senhor vem sobre nós. E que possamos tomar essa postura de Neemias, de não sermos egoístas, de não querermos tudo para nós, achando que tudo deve girar ao nosso redor, né? Porque nós somos as pessoas mais importantes. Nossa, olha como é que Neemias era importante, mas ele não olhou para si próprio. Ele olhou para o povo, ele olhou para a obra do Senhor. E que possamos ser bênção, que possamos buscar sermos abençoadores, sermos canal de bênção para outras vidas. Quantas vezes uma pessoa do nosso lado precisa de apenas uma palavra e a gente o quê? Endurece o nosso coração, fica sério, às vezes não dá um sorriso, às vezes um sorriso tem um poder de mudar qualquer situação. E quantas vezes a gente pensa só no nosso próprio umbigo e não pensamos nos próximos, né? E nós vemos essa postura na vida de Neemias, um homem que não olhou para si, que não olhou para a sua situação pensando em engrandecer-te cada vez mais, mas ele pensou em ajudar, em ser bênção na vida dos próximos. Amém? Outra postura que nós vemos na vida desse grande homem, que podemos trazer para nós como lição, é que ele soube lidar com as adversidades. Neemias capítulo 4, versículos 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Tudo com oração. Porque sem oração nós não vamos a lugar nenhum. A palavra de Deus nos diz o quê? Orai sem cessar. Seja nos momentos bons, nos momentos de luta, mas nós devemos orar sem cessar. E Neemias enfrentou adversidades, e não foram poucas adversidades. E muitos de nós, diante da primeira luta, da primeira adversidade, a gente tende a fugir daquela situação, porque é mais fácil entregar os pontos do que enfrentar uma luta. Muitas vezes a gente enfrenta na nossa vida diária lutas que, se não fosse o Senhor conosco, ao nosso lado, nós não saberíamos aonde estaríamos agora. Porque quantas vezes vem lutas grandes que a gente pensa que vai sucumbir, que não vai suportar, que a gente vai entregar os pontos e falar, não é para mim. Mas nós devemos confiar, devemos orar ao Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas e o Senhor é fiel. Ele permanece fiel ao nosso lado a cada dia. Então não devemos fugir diante das adversidades. Se queremos construir algo, o que tinha no coração de Neemias era a construção dos muros.
E na nossa vida, se a gente deseja construir algo, a gente precisa estar disposto a enfrentar a adversidade, porque não pense que sua vida vai ser um mar de rosas. Eu tenho esse projeto e Deus vai abrir as portas. Ele abre as portas, mas muitas vezes, para nos provar, para provar se o nosso coração realmente está firmado nele, Ele nos prova, para ver se vamos ser aprovados para receber aquilo ou não. Porque provação é isso, é uma prova, é um teste. Você está na faculdade para ver lá a sua capacidade, né? Se você realmente aprendeu, se você está disposto para, está preparado, né, para passar para outro semestre, você faz uma prova. E Deus muitas vezes trabalha conosco dessa forma. Você está pedindo essa bênção, é o desejo do seu coração? Então, vamos ver se realmente o seu coração está preparado, se realmente você está preparado para receber aquilo que você tem desejado. Então, nós precisamos ter em mente que as adversidades vão surgir, que elas existem, que não vai ser fácil concluir todo o processo. Porque construir algo requer o quê? A gente fica cansado. Muitas vezes a fadiga vem, muitas vezes o desânimo. E quando surgem as adversidades, nós sabemos que agrava um pouco a situação. Sempre que algo grande está para acontecer na nossa vida, para ser concretizado, aparecem conflitos para nos desafiar. A nossa vida é um desafio, né? Muitos usam aquela frase, né? A cada dia matando um leão. Porque muitos vêm para a igreja achando que a vida vai se transformar, né, de uma maneira. Eu conheci uma pessoa uns anos atrás, né, nós conhecemos, que ele achou que quando ele entrasse para a igreja ele ia ficar rico. Ele mesmo chegou a dizer, eu achei, e depois desviou, porque não é isso. O próprio Jesus nos disse o quê? Você vai ter aflição, você vai ter luta, mas você tem que perseverar até o fim. Você tem que ficar fiel. E quando vem essas lutas, vem essas adversidades, né? A gente precisa o quê? Se firmar cada dia no Senhor e orar a Deus assim como fez Neemias, no versículo 9, porém, nós oramos ao nosso Deus. Ele estava vigiando e orando, porque ele colocou aqui uma guarda durante o dia e durante a noite, para ficar vigiando contra o ataque do inimigo. Então, a nossa vida precisa ser de vigiar sempre e de orar sem cessar. E em tudo ele vigiava, em tudo ele orava, como diz lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, né? Que nós precisamos vigiar e orar. As lutas vêm, o deserto vem, para nos aperfeiçoar e fazer a gente crescer. Aquela passagem lá de Êxodo, capítulo 14, do versículo 15 ao 31, falando acerca do mar, né? O povo do Senhor estava ali e ficaram encurralados, entre aspas, né? Os olhos humanos, eles estavam encurralados, porque atrás tinha o exército de Faraó, à frente tinha um mar, do lado tinha montanhas, eles não tinham por onde escapar, mas olha como é que o nosso Deus manda recurso. Quando a gente está firme e confiando no Senhor, olha como é que Ele manda recurso. E o Senhor, né? Moisés vai ali e faz uma oração e fala ao Senhor, e o Senhor fala para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Por quê? Porque tem hora que é para a gente agir e não orar. E o Senhor faz essa pergunta para Moisés: por que clamas a mim? Diz o povo para marchar. Não é hora de orar, é hora de agir, tomar uma atitude, tomar uma postura. E você tem um instrumento aí na tua mão.
Moisés tinha uma vara. E quantas vezes Deus nos dá ferramentas e a gente não sabe usar da forma adequada. E o povo ali confiou na palavra do Senhor, vocês conhecem o texto, né? Continuaram seguindo, confiando no Senhor, foram em obediência à palavra que o Senhor liberou. E tiveram vitória, né? O mar se abriu, eles passaram com os pés enxutos, e do outro lado cantaram o hino da vitória, e tiveram êxito naquilo que eles estavam dispostos a fazer, de acordo com a palavra que o Senhor deu ali para Moisés. Outra postura que nós vemos aqui na vida de Neemias, desse grande homem de Deus, esse grande líder, é que ele não se dobrou diante das oposições. Ele sabia que ele ia enfrentar, ia pegar ali uma situação muito difícil, mas ele não se dobrou. Quantas vezes na sua vida você foi contar um projeto para alguém que você pensava que ia te dar palavras assim, para te dar um empurrão para frente, e quando você contou, você saiu dali cabisbaixo, desanimado, achando que realmente aquilo ali não era para você. Quantas vezes acontece isso? Mas nós precisamos aprender a lidar com oposições, com críticas. Porque isso aí é aquilo, né? Muitos dizem, conselho é bom, né? Se fosse bom, não se dava, se vendia. É bom ouvir conselhos quando é algo construtivo e sábios. Então, nós vemos aqui a postura de Neemias, que ele não se dobrou diante da oposição. Neemias capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim, ó: o que ouvindo Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Muitas vezes a gente vai tão animado contar algo, né, para uma pessoa, a gente, né, tem uma oportunidade de fazer aquilo que a gente deseja, e a gente vai com tanta alegria, com tanto entusiasmo, né? Aí a pessoa vem com alfinete, igual no balão de gás, né? Vem com alfinete, aí você esvazia, porque aquela pessoa te desmotivou completamente. Quantas vezes a gente vai contar um sonho? Eu tenho um sonho de fazer uma faculdade. E a pessoa, não, isso aí não é para você não. Procura outra área, porque nisso aí você não vai dar certo não, tá? Tem muita gente desempregada. Mas quem sabe é você que Deus vai honrar e fazer você ser o primeiro, né, e ser conhecido. Então, aprenda a compartilhar os seus sonhos, os seus projetos com pessoas que vão torcer para o seu bem, que vão te ajudar a crescer diante de qualquer situação, e que quando acontecer algo ali, uma luta, vai te pegar pela mão, não, vai te encorajar, porque críticos a gente tem demais, mas pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam, são poucas que se levantam. Muitas vezes a gente nos vê, a gente olha assim ao nosso redor e não tem ninguém, mas lembre-se que o Senhor está contigo, amém? Lembre-se que o Rei dos Reis, o mesmo Deus a quem Neemias orou e teve resposta, é o Deus que você serve, amém? Então não se dobre diante da oposição. Bastou Neemias começar a obra que Tobias e Sanbalate, né, se levantaram, ouviram ali, olha, nós não gostamos, isso desagradou os nossos ouvidos. O quê? Ele quer reconstruir os muros? Não, isso não vai ficar assim não, não vai ficar barato não, Isso aí é um abuso, né? Estou conjecturando aqui, né? Então eles se levantaram contra Neemias para o impedir, mas Neemias não se dobrou. Ele continuou ali no seu foco, continuou no seu objetivo.
E se você quiser construir algo na sua vida, se você tem um projeto, tem um desejo no seu coração, aprenda a lidar com as críticas, aprenda a lidar com piadas, aprenda a lidar com ironias. Olha em Neemias capítulo 2, versículo 19, o que a palavra de Deus diz. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que vocês vão fazer? Quereis rebelar-vos contra o rei? A palavra de Deus diz que eles zombaram. E quantas vezes a gente vai compartilhar algo, né, com alguém e a gente recebe ironia, né? A pessoa dá aquela risadinha, vira o olho, né? Nossa, essa aí, ó, é sonhadora. Igual os irmãos de José, né? Lá vem o sonhador. Só que depois eles realmente viram que José era um servo do Senhor e tiveram que se dobrar diante de José. E quantas vezes a gente vai compartilhar algo, né? A pessoa zomba, a pessoa ri e a pessoa faz crítica contra nós. Então nós precisamos estar dispostos a passar por cima de todas essas coisas, se a gente quer construir algo. Assim como Neemias queria fazer ali a construção do muro, nós temos sonhos que são gerados dentro de nós e nós precisamos começar essa construção. Então aprenda a buscar conselhos, a compartilhar os seus sonhos, os seus projetos com quem está torcendo e com quem vai torcer pela sua vitória e vai te aplaudir no final. Amém? Então, muitas vezes, começar a construir algo, né, significa ter persistência. Nada vem de mão beijada. Não foi fácil para Neemias. Não foi fácil. Mas nós precisamos ficar firmes, ainda que muitos fatores sejam desfavoráveis, que muitas vezes a gente não vê mais opção, né? Não vê mais da onde vai surgir ali oportunidades para a gente conseguir concluir aquele projeto. E muitas vezes, né, tudo diz não para que aquilo ali seja realizado. Mas nós precisamos, né, perseverar, nós precisamos ficar firmes, mesmo que se levante oposição, mesmo que seja até mesmo pessoas do seu convívio diário se levantem contra você. Não pare. É isso que o Senhor quer te dizer nessa noite. Não pare. Se você tem um projeto, se você tem algo para realizar, não pare. Não pare, não olhe para essas coisas, porque isso com certeza vai surgir na sua caminhada, no seu trajeto, até você alcançar o seu objetivo. Mas conclua o seu projeto, não pare no meio do caminho. Neemias, se fosse olhar as dificuldades, se fosse olhar a oposição que surgiu, se fosse olhar as dificuldades até mesmo financeiras que ele enfrentou, ele não teria conseguido concluir. E diz a palavra de Deus que o Senhor era com ele, foi abençoando, foi guardando. Então tome a postura desse homem, não recua diante das adversidades, porque você terá a vitória. Faça como Neemias, né? Mesmo sendo de uma posição elevada, ele optou se humilhar e ali com o povo para fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração. Ele era humilde e ele reconhecia a sua total dependência do Senhor. E que quando você for colocar algo diante de Deus, vá com humildade, porque o Senhor, Ele tem bênção e vitória para a sua vida. Neemias era humilde, porque mesmo sendo um homem, né, de confiança, mesmo sendo copeiro do rei ali da Pérsia, ele sabia que maior era o Deus a quem ele servia. Amém? E nós estamos aqui diante desse Deus. É um Deus que agiu na vida de Neemias, mas Ele pode agir na sua e na minha vida também. Ele era confiante na vontade de Deus, na reconstrução ali do muro.
Ele teve iniciativa. Quantas vezes nos falta iniciativa? A gente tem projetos, mas a gente não toma uma iniciativa. Ele foi ali, orou ao Senhor e chegou diante do rei. Ele tomou uma iniciativa. Ele não ficou olhando, mas e se o rei me falar não? E se o rei não me liberar? E se isso, se aquilo? Ele não olhou para as dificuldades. Ele falou assim, ele confiou, ele orou ao Senhor. O Senhor sabia que o intento do coração dele era devido à cidade reconstruir os muros para proteger e pelo povo de Deus também, E ele foi ali, tomou a iniciativa, falou com Deus, falou com o rei. Era um homem de grande fé. E nós sabemos que a fé, ela faz coisas sobrenaturais acontecer na nossa vida. O Senhor envia recursos de onde menos esperamos. Ele também era destemido porque ele enfrentou a oposição. Então não tenha medo. Pode se levantar o inferno inteiro contra você. Não tenha medo. Confie no Senhor. E se levantar alguém sendo usado pelo diabo também para te fazer parar, para te fazer recuar, repreenda em nome de Jesus. Amém? Porque o Senhor está contigo. Então tenha fé, seja destemido e seja organizado, porque Neemias, ele sabia o que era necessário ali para reconstruir os muros. Ele fez um planejamento. Então faça isso também na sua vida. E outra postura, obedeça a Deus em todo o tempo. Amém? Se o Senhor falar, vá, continue, assim como ele falou para o povo lá no deserto, marche. Ai, Senhor, mas tem um mar à frente. Marche, porque Deus nos dá ferramentas que muitas vezes a gente não consegue com os nossos olhos humanos visualizar. Mas o Senhor está colocando estratégias na sua mão, amém? E que nessa noite você possa sair daqui com os seus olhos espirituais abertos, sabendo daquilo que o Senhor quer para a sua vida. E foi em tempo recorde a construção do templo. Muitas vezes a gente acha que a bênção do Senhor vai demorar a se cumprir na nossa vida. Mas nós vemos que a construção dos muros de Jerusalém foi feita em tempo recorde, 52 dias. E o Senhor renovou a força ali do povo. O Senhor renovou os ânimos. O Senhor mandou recursos. Porque ele viu o desejo do coração de Neemias, ele viu a intenção do seu coração. Então, muitas vezes, se você tem algo a realizar, não pense no tempo. Mas pode demorar 10, 20 anos. Mas se o Senhor colocou isso no seu coração, pode ter certeza, vai vir no tempo oportuno, no tempo certo. Mesmo sem pouco recurso, eles conseguiram ali terminar em tempo recorde. E o que podemos concluir e levar para a vida sobre Neemias? A primeira coisa que vem em mente, não pare, não desista, persista no seu objetivo. Todos nós temos potencial. Mas Neemias era um homem especial, ele estava num cargo ali de confiança, ele era um grande líder, ele era um grande influenciador, mas todos nós temos um potencial, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus nos criou, para a glória e louvor do seu nome. Então, se isso que nasceu no seu coração for para glorificar o nome do Senhor, continue. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai te honrar. Não se deixe contaminar pelas palavras de desânimo. Não deixe. Não deixe, isso tudo é bobagem. Sabe? Se alguém zombou contra você, até Jesus sofreu acusações, foi ridicularizado, mas ele foi lá e cumpriu a sua missão até o fim. E outra coisa, foque no seu alvo e continue. Porque você está sendo observado. Muitas vezes a gente pensa que as pessoas não estão nos olhando, mesmo que elas não estão nos apoiando, porque na maioria das vezes apoio nós não recebemos. Mas saiba de uma coisa, continue ali, porque você está sendo observado.
né? Não conte, mas eu tô assim, eu não tenho aplausos, eu não tenho ninguém ali, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam, eu não tenho like, eu não tenho curtida, a pessoa não olha para mim. Estão te observando. Você pode ter certeza, a sua postura está servindo para abençoar algumas vidas, porque muitas vezes a pessoa pode olhar para você e falar assim, nossa, mas já tomou tanta lambada dessa vida, já deu tanta cabeçada e ainda continua. É isso aí. E muitas vezes você está sendo observado para que essas pessoas mudem a sua postura e reconheçam, ali tem uma pessoa de fé. Porque mesmo diante das circunstâncias que ela enfrentou, muitas vezes a gente sofre perdas, enfermidades, né? Mas Deus vai ali nos ajudando, nos auxiliando, nos socorrendo nos momentos difíceis. E as pessoas vão olhando, nossa, essa pessoa aí é crente mesmo, tá? É crente porque, se fosse eu, por muito menos tinha desistido. Mas foque no seu objetivo, foque no seu projeto, porque o mais importante, Deus está te vendo e está do seu lado, amém? Te abençoando, te ajudando, porque sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. Sozinho nós não podemos dar nenhum passo, mas assim como Neemias reconheceu e pediu socorro do Senhor, reconheceu que precisava do Senhor à sua frente, que você nessa noite possa tomar essa postura desse grande homem, desse grande servo, desse grande líder e desse grande homem que nunca tomava uma decisão sem antes orar ao Senhor, reconhecendo que tudo vem do Senhor e que é o Senhor que nos ajuda e nos auxilia na nossa caminhada, por mais difícil que seja. Você não está só, o Senhor está contigo em todo momento. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. E eu queria fazer uma oração nessa noite por você que tem algo, né, que brotou no seu coração, mas que, de acordo com as circunstâncias da vida, veio e esfriou, e muitas vezes você até engavetou algum projeto. Às vezes Deus colocou um desejo no seu coração, né? Você tinha sonho de fazer algo e por receber críticas, por levantar oposições contra você, muitas vezes você deixou isso de lado. E eu queria orar por você nessa noite. Porque comigo muitas vezes aconteceu isso. De eu fazer planos, né? E desistir no meio do caminho. Às vezes mal começava a tentar e eu já desistia. E eu tomei uma postura em 2020, em plena pandemia, que eu passei por uma cirurgia, né? Quase perdi a vida, que fui parar na UTI, né? Quase morri naquele período. E depois daquilo ali eu tomei uma postura, eu falei, Deus é quem me sustenta, é Deus quem me livrou da morte, ali naquele leito, naquela cirurgia. E eu falei ao Senhor, Senhor, que eu possa ouvir a sua voz e não me importar com aquilo que eu vou ouvir de fora, mas que o Senhor me oriente em tudo, que o Senhor me ajude, que o Senhor me renove as forças a cada dia, porque mesmo que a caminhada seja difícil, mas eu quero agradar ao Senhor, eu quero que o Senhor esteja aprovando qualquer coisa que eu for fazer na minha vida. E eu tenho visto a mão do Senhor verdadeiramente sobre a minha vida. Porque Deus envia recursos da onde a gente nem espera. Deus, Ele abre portas que a gente nem imaginava que seriam abertas, mas porque Deus é fiel. E eu queria orar por você nessa noite. Se tem alguém que engavetou o seu sonho, um projeto, algo por causa de pessoas que se levantaram contra você, por causa de críticas, por causa de oposições,
eu quero orar nessa noite, porque eu creio que o Deus de Neemias que está aqui, Ele vai mudar essa situação na sua vida, e você vai sair daqui confiante que o Senhor está à frente de todas as coisas na sua vida, amém? Então eu quero orar por você. Não permita que nada, que nenhuma circunstância, que nenhum levante do inferno, ou que nenhuma pessoa se levante contra a sua vida e venha trazer palavras de derrota, porque você é mais do que vencedor, amém? Lembre-se da palavra do Senhor, lembre-se da palavra do Senhor, ore ao Senhor e entregue a sua vida, os seus projetos, os anseios do seu coração na mão do Senhor, porque está ali em local seguro, amém? E com certeza a vitória virá no tempo certo, e quem sabe pode ser num tempo recorde, assim como foi na vida de Neemias. Quem sabe a construção do seu projeto vai ser concluída em menos de 52 dias, e eu creio, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel e Ele é poderoso, amém? Estenda suas mãos aqui, vamos orar por essas vidas. Senhor nosso Deus, Pai querido, oh Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, reconhecendo, Senhor, ó Deus, que Tu és soberano, que Tu és poderoso, que o Senhor é o Deus que muda qualquer situação, Senhor. Mesmo que se levante multidões contra nós, o Senhor está ali nos guardando, Senhor. Oh Deus, nós somos povo Seu. E nós declaramos nessa noite que nenhum levante do inferno, Senhor, ó Deus amado, vá nos parar, mas que possamos prosseguir adiante, Senhor, que possamos prosseguir olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, Senhor. Ó Deus amado, que nenhum vento, que nenhuma luta, que nenhum mar de dificuldades venha nos fazer perder o foco, mas que possamos olhar para Ti, Senhor, assim como fez Neemias, que possamos reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, e que o desejo que o Senhor gerou no nosso coração, ó Deus amado, que aquilo que o Senhor projetou para nós venha se realizar, Senhor. Nós não sabemos o tempo, Senhor, mas que possamos esperar confiante no Senhor, que no momento certo, que no momento oportuno o Senhor vai abrir as portas, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus amado, e que nessa noite possamos persistir, Senhor, que venhamos, Senhor, tomar uma postura de campeão, de vencedor, e não parar diante das lutas e das dificuldades que vamos enfrentar, mas que o Senhor possa renovar a nossa fé, que o Senhor possa renovar a nossa esperança, que o Senhor venha renovar as nossas forças, Senhor, para que possamos, Senhor, ó Deus, concluir aquilo que nasceu e foi gerado no nosso coração. Ó Deus amado, abençoe cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. O Senhor conhece os anseios de cada um, Senhor. Ó Deus amado, o Senhor conhece aquilo que eles têm colocado diante de Ti, Senhor. E sabemos que não há nada impossível para o Senhor, mas que o Senhor possa abençoar, possa guardar, possa livrar do mal, ó Deus amado, e que eles saiam nessa noite daqui, Senhor, completamente com o pensamento transformado, sabendo que o Senhor vai dar a vitória, Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus, amém, amém. Que o Senhor possa abençoar e confie que todo o processo é doloroso, mas vai vir a vitória no momento certo, e não se deixe vencer pelo cansaço e pelas adversidades, mas confie no Deus que age no sobrenatural. E eu agradeço a oportunidade nessa noite, amém?